Bom dia, meus queridos irmãos, irmãs, meus amigos, meus familiares lá do Brasil também. É muita alegria, com muita alegria que eu estou aqui hoje, gravando mais um vídeo. É um pouco de improviso hoje. Eu estou na Grécia, estou aqui uma semana, né, de férias com a minha esposa, mas eu não queria deixar de gravar um vídeo, né, um vídeo para vocês, né, que todos os finais de semana, né, têm acompanhado, né, desde quando começamos esse problema, né, da quarentena e de uma série de fatores por essa pandemia, né. Eu estou aqui na Grécia e gostaria de fazer umas breves colocações sobre esta nação. Eu já estive aqui em outras oportunidades, em outras partes também. Eu costumo, quando eu estou viajando, eu costumo abençoar os países, né, onde eu chego, na chegada, e costumo abençoar na saída. E aqui na Grécia com um fato mais especial ainda, né, que é que um país que tem uma história muito ligada, né, muito ligada com o povo de Deus, o povo cristão, principalmente por causa da língua, né, da língua grega. E vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Eu vou até dando os títulos que eu tenho dado, né, nas palavras, nos compartilhar que nós temos fazendo com vocês. Eu tenho falado Deus, né, de pessoas, de mulheres, de homens bíblicos, né, que da história bíblica, e talvez seja Deus da Grécia, né, o título deste vídeo que eu estou gravando aqui. Eu estou no hotel, pode ser que surja algum barulho aqui, é uma área de um jardim, estou na varanda. Pode ser que surja um ruído diferente, mas a gente vai em frente. O importante é estarmos conectados, eu com vocês e principalmente nós com Deus, né? Que é o único objetivo desse tempo que nós temos tido, né? Para com vocês, né? É para estarmos conectados com Deus diuturnamente e uma vez por semana através desses vídeos que nós temos gravados, né? Hoje é dia 12 de setembro. Aqui são 10 horas e 25 minutos da manhã deste sábado. Na Inglaterra, menos 2 horas. No Brasil, menos 6 horas, né? Meus queridos do Brasil ainda estão dormindo o sono dos justos, né? Ainda estão quase todos, eu acredito, dormindo. E vão ver esse vídeo amanhã, talvez segunda-feira. Quando eu voltar, vou postá-lo no YouTube. É uma alegria, como disse, muito grande estar sempre aqui com vocês. Motivo que me faz, né, aprender, porque para eu tratar algum assunto com vocês, trazer alguma palavra, falar sobre alguma cidade, algum personagem, eu preciso ler, eu preciso estudar, né? Eu preciso ver na Bíblia Sagrada, que é o melhor documento, é a melhor Facebook, é a melhor internet que nós temos, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E todas as vezes que eu tenho procurado trazer esses vídeos para vocês, eu tenho que me preparar. Para esse da Grécia, eu confesso que eu não fiz um preparo porque não tinha nada específico para fazer. Aqui é um tempo diferente, um movimento diferente, a conexão não é muito boa, mas eu quis falar alguma coisa para nós não ficarmos órfãos uma semana, né? Eu e vocês, né? E nós, da palavra de Deus, né? Então, eu quero, se você está com a sua Bíblia aí na sua casa, se você abra só, que eu vou arrematar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, daqui a pouquinho eu vou ler 2 ou 3 versículos desse capítulo a respeito do apóstolo Paulo. Não é sobre ele que vamos falar hoje, mas ele passa, né, no Novo Testamento, ele passa em muitos lugares, né, e é uma pessoa que tem uma história que é tremenda, né, de transformação de vida, assim como nós vimos falando, né, de outros personagens aqui relatados. São pessoas que Deus usa da maneira que quer para louvar e engrandecer o seu nome, né? Então, Atos capítulo 17, daqui a pouquinho nós lemos 2 versículos. É possível que hoje o tempo do vídeo seja menor, mas vamos em frente, né? Vamos falar um pouco da Grécia, desse país, né?
várias ilhas que compõem esse país, elas estão obrigando, né, por causa dos problemas dessa pandemia, quando as pessoas voltam para a Inglaterra, né, para o Reino Unido, fazer a quarentena de 14 dias lá. Nossa ilha aqui ainda é Corfu, ou Corfu, né, ou Kerquiria, como eles chamam aqui, eu acho alguma coisa assim, eles ainda não entraram na lista do governo inglês, né? Apesar de nós termos de preencher formulários para a volta, né, com informações de residência, etc, etc, para caso haja algum problema com a tripulação, com os passageiros do voo, eles saberem como nos localizar. E aqui em Corfu, eu, como já falei, passei por aqui já outras vezes, mas de barco, não vim de avião como vim dessa vez, para ficar uma semana, e tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas. Deus sempre coloca as pessoas diante de nós para nós falarmos do Evangelho da Salvação, né? Deus, ele nos dá essa oportunidade todos os dias, nós temos que aproveitar. É muito importante que nós tenhamos a sensibilidade do Senhor na nossa vida para poder estar sempre falando, né, falando sobre a salvação, sobre o plano redentor de Jesus Cristo, né, sobre o Evangelho de Jesus Cristo que traz essa transformação das vidas, né? E aqui, como em todos os lugares, Deus sempre coloca pessoas, porque nós interagimos muito, nós gostamos de conversar, nós gostamos de perguntar, conhecer, né, os problemas, né, do país, né, da cidade, do local. Um exemplo, por exemplo, Vassilis, é do bar aqui da recepção do hotel, muito educado, como sempre. O pessoal é treinado para isso, né? Eles trabalham para o turista, então eles são treinados, são capacitados para serem muito educados, solícitos, né, sorridentes. E eu, conversando com ele, 2 dias atrás, perguntei, quando é seu day off, qual é o dia de sua folga? Né, me referindo à semana em que eu estaria aqui, né? E ele falou, vai ser no mês que vem. Ele falou, a situação está muito difícil. E a gente já tinha ouvido falar que o hotel está com menos pessoas, né? Houve muito problema com essa pandemia, né? Essas proibições de viagem, etc. O hotel está com menos pessoas e o serviço, vamos dizer assim, não é tão eficiente como devia ser. E os funcionários, nós temos visto, né? Aquele salão, né, de buffet que tem aqui nesses hotéis, os funcionários que atendem de manhã no almoço e à noite no jantar. Então são jornadas longas. E a esperança, o que eu posso dizer para eles, olha, ainda bem, porque por mais difícil que seja, você tem um emprego. E é a porta que se abre para nós falarmos sobre o Senhor, né, sobre isso, né? Uma mocinha que trabalha também em outra dependência aqui do hotel, eu dei um presente para ela, né? Todo mundo dá gorjeta, né? E é normal que dê, né? Mas como o pastor é torcedor, e o pastor, através do Tiago, do filho, né, consegue camisas de futebol, às vezes com um preço melhor, né? Eu deixei de dar gorjeta, né? Eu passei a dar camisas de futebol novas, né, de clubes diferentes da Inglaterra e de outras partes do mundo. E nós temos visto, né, que isso aí tem alegrado muitas pessoas. E essa mocinha, ela falou que não entendia, porque eu, antes de viajar para um lugar como aqui onde eu estou, eu me preocupei em comprar camisas, né, para dar de presente a pessoas que eu nem sabia quem eram, nem conhecia, etc, etc. Tem uma mosquinha, já passou aqui 2 vezes. Como eu falei, podemos ter interferência externa. Então Deus nos dá a oportunidade, através dessas pessoas, para falarmos do Evangelho. E eu estou falando de Grécia por causa disso, porque a Grécia tem uma história muito importante, inclusive na tradução dos livros, né, principalmente do Novo Testamento, que foi na linguagem grega, né? Então é um país muito importante. Nós temos ali das cartas de Paulo, temos para Colossos, né, que é uma cidade daqui, temos para Corinto, que é outra cidade aqui. Há uns 3, 4 anos atrás eu fui em Éfeso, que já é no lado da Turquia, do outro lado. Eu fui em Éfeso, onde tem a carta aos Efésios, né? E tudo isso aí tem muito a ver com Paulo, porque Paulo, Deus levanta ele para levar o evangelho aos não-judeus, né?
por uma outra história que, no momento oportuno de tratarmos do Paulo, nós vamos compartilhar conosco, né, e com vocês, para compreendermos melhor esses planos de Deus, esses maravilhosos planos de Deus, né? Porque nós vamos ver ali em Atos 17, como Deus dá as estratégias, né, para que nós alcancemos. Então, Grécia é muito importante na palavra de Deus. Eu anotei aqui alguma coisa sobre isso, sobre a própria língua, né? A escrita, né, grega, né? No tempo mesmo de Jesus, era o Império Romano que dominava, mas a língua corrente entre todos era a língua grega, de muita tradição, né? Então, para você ver, né, o Império Romano, num povo estrangeiro, que era o povo judeu, né, na Palestina, né, com a língua grega, né? Então, a importância que tem, né, das artes e da cultura grega, muito conhecida no mundo, né? As próprias traduções, né, foram mais de 5.000 manuscritos que foram recuperados, muitos deles perdidos em parte, né, porque o Estado estava muito deteriorado, mas a maior parte em boas condições, e estava escrito em grego, para ser compilado, para ser montado, né, o Novo Testamento, né? O Velho Testamento já existia, então buscaram-se através da escrita grega, né, essas informações, essas histórias contadas pelos discípulos ou de pessoas que andaram próximas aos discípulos do próprio Jesus, e do próprio Jesus Cristo, que é de onde vem, né, o ensino, né, da palavra de Deus, né, vem através da língua grega, é traduzida, e a partir daí foi montado o Novo Testamento como nós conhecemos, com a formatação atual do Novo Testamento, né? Então, principalmente do Novo Testamento, vários lugares, né, onde Paulo conhecia, fundava as igrejas, ele com seus companheiros, né? Isso está relatado principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, e depois nas próprias cartas que ele escrevia para essas igrejas, já sob a liderança local, né, de pessoas por ele conhecidas, por ele ungidas, né, para esse ministério, né? Bíblia, né? Nós temos o nome Bíblia, é uma palavra grega, né? Biblos, né? Então a Bíblia a tradução, vamos dizer assim, de uma palavra grega, Biblos, que diz tudo, né? O que é, né? O livro é o conjunto de livros, né? O significado mais profundo, né? O Novo Testamento, né? Que é a parte principal para o mundo cristão hoje, porque traz a mudança significativa que houve no mundo, né, a partir de Jesus Cristo, né, do ministério dele, da morte em nosso favor, né, da salvação para a salvação, depois a ressurreição dele e a volta aos céus, né, até que venha pela segunda vez buscar a sua igreja, buscar os seus eleitos, né? Então, o Novo Testamento é isso, significa isso, é uma boa nova, uma boa notícia, né? É o Evangelho, né? Os 4 primeiros livros são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho significa boa notícia, né? Em grego, né? Sempre no grego, né? Nós vamos hoje falar sempre dos gregos aqui, né? O Novo Testamento, como nós sabemos, são 27 livros, 13 deles são cartas ou epístolas, né? E foram atribuídas a sua feitura, né? A sua escrita ao apóstolo Paulo, né? Que na verdade era Saulo, né? Chamava-se Saulo, depois é transformado, mudado seu nome para Paulo, e Deus resgata ele, né? Era um fariseu, né? Ele era um cumpridor da lei, um tipo doutor da lei, né? A palavra deixa-nos a impressão que ele era muito preparado, era uma pessoa muito preparada sobre as leis, né? Do Velho Testamento, né, a Torá judia, né, do povo de Deus. Ele era muito preparado. Então Paulo escreve essas epístolas, né, essas cartas, são 13 dos 27 livros, quer dizer, a metade praticamente, né, do Novo Testamento é de escritos de Paulo. Ainda tem um livro que é Hebreus, aos Hebreus, que eu creio que sim, a Bíblia diz que não confirma, né, mas eu creio que foi Paulo que escreveu
pela linguagem, pela maneira de tratar, né, de abordar os assuntos, pelo conhecimento, mas não se identifica como ele, como dele, né? Então, é de uma importância muito grande que o Novo Testamento, que essa boa notícia, né, vindo do Biblos, né, para a Bíblia, através da tradução grega, chegou a nós, né, e bênção, né, porque é onde esse livro é aberto, transforma vidas, né? Já falei em vídeos passados que é o livro mais vendido do mundo em todos os tempos. E quem conhece essa metragem, né? Hoje tudo bem, tem as coisas online, né? Mudou muito, né? A coisa escrita, impressa, para a coisa eletrônica. Então, mas os entendidos dizem que jamais haverá alguma publicação no mundo que venha a suplantar o número de venda de Bíblias, né? E por quê? É muito claro, né? Porque a Bíblia cada vez ela é vendida, ela não deixa de ser vendida. É um livro que não tem, só tem, vamos dizer assim, uma edição, né? Mas ela não deixa de ser vendida e ser traduzida, né? Já deve ser traduzida para o mundo todo, para povos distantes, indígenas, outras etnias. Mas a base veio do grego, principalmente o Novo Testamento, né? Então, a Grécia tem muita coisa a ver com o povo de Deus, né? E nós devemos nos agradar disso daí também. Como eu falei, todos os lugares que eu costumo viajar, e Deus já me deu muitas oportunidades, eu abençoo o país quando eu chego, tento falar de Jesus, do Evangelho, enquanto é possível, porque alguns dos países, por exemplo, já estive em países árabes, né, muçulmanos, na África, e ali nós não podíamos falar isso abertamente, só en passant, né, como diz assim, só. Mas se Deus nos dá a oportunidade, coloca pessoas no nosso meio, nós temos que fazer. Isso é como se fosse uma obrigação. Deus não gosta nada forçado, nunca gostou, mas ele se agrada quando nós nos revestimos, né, do poder e da autoridade que há no nome dele, para buscarmos, né, e termos ações e buscarmos pessoas para levá-las ao seu reino, né, para levá-las ao conhecimento da palavra, eu digo, para rendê-los aos pés do Senhor. Essa é a nossa função aqui, no nosso curto espaço de tempo aqui na Terra. Então nós temos que aprender o que tem Deus para nos ensinar, e isso só podemos fazer através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Isso é o que nós chamamos de comunhão, é o dia a dia nosso com Deus. Lógico, os pastores têm a sua influência, os padres, né, os líderes das religiões têm as suas influências e são ungidos por Deus, né? Eles são preparados por Deus para esse mistério, né, para levar o Evangelho, para levar a palavra, o conhecimento, o ensino, né? Mas vem de Deus, né? Ele nos capacita, ele nos dá esse privilégio de participarmos da obra de Deus e temos que fazer isso como se fosse algo especial para as nossas vidas, né? Eu digo assim, é como se retribuíssemos, né, a salvação e ainda assim nós ficamos, entre aspas, devendo ao Senhor, né? Porque quem daria a vida, né, de alguém por outro, né? Só mesmo Jesus Cristo. Só mesmo Deus, através de Jesus aqui na Terra, pelo seu amor, né, pelas nossas vidas, né? Pecadores em essência, né? E Ele nos dá a morte de Jesus como uma redenção desses pecados, né? É tremendo. O plano de Deus é tremendo. E passa por esses países, né? Passa por essas... Desculpe, passa por todos esses países, né? Do mundo conhecido de então, as invasões, os domínios, né? Os impérios, né? Quantos impérios, né, nós conhecemos na Bíblia, né? O babilônico, o assírio, o próprio romano, né? Que tem muito a ver com a história do povo de Deus por causa de Jesus Cristo, né? Então são situações que nós conhecemos e admiramos, né? E por causa delas, nós temos que nos esforçar, porque nós não temos trabalho nenhum, dificuldade nenhuma. Nós vivemos num mundo livre, né? Num mundo em que podemos, né, falar do amor de Jesus, nós não somos proibidos, como uns poucos países ainda proíbem. Nós temos a liberdade de fazer os nossos cultos,
de cantarmos, de lermos a palavra de Deus nas ruas, nas praças. Nós temos a liberdade e isso é muito pouco, não nos custa nada, né? Se você olhar a história do próprio Paulo, né, que nós falamos aqui, é uma história repleta de problemas, repleta de dificuldades, de sofrimento. O que aquele homem experimentou na pele, na carne, por causa do Evangelho, é algo assim impressionante. É algo impressionante, né? Mas chegará o tempo de estarmos vendo um pouco, né, de Paulo, né? Conhecemos um pouco mais a sua história, né? Que tanto enriquece a nossa vida espiritual, né? Então, a boa notícia do Evangelho, né, se segue, né? Porque eu vi agora há pouco na televisão um acordo no Afeganistão, né, um país também muçulmano, de etnias, de muito conflito, muita destruição, muita morte, muita violência, e sendo anunciado um acordo com os talibãs, né? Eu acho que quase todos vocês que estão vendo esse vídeo vão lembrar dessa expressão talibã, né? Era um grupo separatista dele, né? Terrorista, vamos dizer assim, por causa das suas ações de terror, né? E saiu um acordo agora. E quando o representante, o negociador do país, do Afeganistão, falou que todos sobre Deus, né? Sobre God Almighty, né? Do Deus Supremo, né? Vamos dizer assim. Pode ser que eles falem sem dizer que é o Deus único, né? Mas eles professam, eles dizem que esse acordo só é possível, né? Dessa maneira. Isso é muito importante, né? Em tantos tempos, né? de guerra, tantos tempos de conflito, né? Nós vimos lá no passado, como falei, daqueles impérios, um tomando outros, né? Países invadindo países, saqueando, tomando os animais, matando as pessoas, às vezes as mulheres, as próprias crianças, né? A lavoura sendo destruída. E nós vemos que isso continuou no mundo, né? Essas guerras por causa de fronteiras, por causa de ideologias, né? Temos ainda regiões muito sensíveis. Hoje a China e os Estados Unidos andam brigando, né? Como no passado recente também era Estados Unidos com a Rússia, né? Com os soviéticos, né? Então isso existe, né? O leste europeu que foi mudado por completo, alguns países se dividiram em 2, 3, até 5 países diferentes. Eram mantidos esses países à base de força, né, de opressão. Então as coisas estão mudando. E quando saem notícias como essa, elas são muito felizes, né, muito alegres, muito esperançosas de que o mundo mude e mude para melhor. Porque quando eu falei agora há pouco de Deus que dá Jesus Cristo, né, a vida dele em nosso favor, afegão também, para o Talibã também, né, para o indiano, né, para esses países do leste europeu que se fragmentaram. O plano de salvação é para todo mundo. É tremendo, porque só um amor mesmo, como o de Deus, pode fazer com que um plano desse se estenda pelo mundo todo. Então, fiquei muito feliz, eu vi isso hoje de manhã, não sei se já tinham publicado alguma coisa ontem, né? Vocês também são muito ligados, né, nas redes sociais, na internet, nos próprios noticiários de TV, deve dar essa notícia com grande destaque, né? Um princípio de paz ali dentro do Afeganistão, né, com os talibãs, né? Como no passado teve ali na Colômbia, né, com as Farc, né, que eram forças revolucionárias, né, da Colômbia, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que terminou se envolvendo depois com sequestros, né, com o tráfico de drogas, e ainda hoje tem. E em muitos países nós temos essa dificuldade, né? Temos a criminalidade por outros vetores, né, outros fatores, né? Então, qualquer notícia de paz, qualquer notícia de entendimento entre líderes, entre opostos, nos traz alegria, nos traz esperança de que o plano de Deus possa se concretizar, né? Cada vez mais rápido entre os povos, né? Falar nisso daí, né? Na semana passada, salvo engano, teve um voo histórico, né? Foi feito uma reaproximação, foi reaberta as fronteiras entre Israel e os Emirados Árabes, né? E teve um voo histórico da empresa El Al, né? Que é de Israel, para lá, levando autoridades dos dois países, né? Levando oficiais e autoridades americanas que participaram desse conjunto, né?
para a paz, para reatar as relações diplomáticas desses países. E o mais interessante é que esse voo passou sobre a Arábia Saudita, porque os voos da companhia aérea israelense para qualquer parte do mundo, se for na direção onde esteja a Arábia primeiro, tem que dar a volta. Eles não podem passar sobre o território. E a Arábia Saudita, por causa desse acordo de Israel com os Emirados Árabes, permitiu que o avião de Israel sobrevoasse, né, o seu território e ganhasse aí 2 horas e meia de voo, né, a menos, né, para não ter que dar a volta sobre o país. Isso é uma notícia muito boa também, né, não só voar sobre o território da Arábia, mas principalmente restabelecer as relações entre Israel, né, o povo de Deus. Nós temos tudo com o povo de Deus. Então, todas as notícias que nós ouvimos sobre Israel, nós temos que ficar ligados, porque nós temos a ver com isso daí, porque é o povo de Deus, né? E agora também, de manhã, no noticiário, né, a gente busca se informar um pouco, né, para ficar sintonizado, né, ligado com o mundo, né? Eu vi também que parece que vai haver, já está tendo alguma coisa com Bahrein, né? Bahrein é um país também ali, junto dos Emirados também, é um país do Golfo Pérsico, se eu não me engano, e muito rico em petróleo. Até um irmão em Cristo nosso que hoje mora em Portugal, Paulo Cabrita, eu acho que foi lá que ele foi, ainda morava na Inglaterra, ele foi lá tentar a sorte e trabalhar lá, pagava muito bem, com a qualificação que ele tem, e ele ficou lá, eu acho que uns 3 ou 4 meses, mas se adaptar em certos países é muito difícil, né? E longe da família, pior ainda, né? Eu tenho um grande amigo meu, Richard Fuentes, ele é peruano, ele mora na Arábia Saudita, morou lá há muitos anos, já faz quase um ano que eu não falo com ele. Ele se adaptou, mas ele estava com a esposa e com os filhos lá, né? E trabalha com aviação, projetos, né, de aeroportos, de empresas aéreas, e estava lá já há alguns bons anos na Arábia Saudita. Mas ele me falava que era muito difícil, né? E a própria liberdade do culto, né, ao Senhor era muito limitada. Então eles faziam as células, né, faziam as reuniões com muita discrição para não ter problema. Mas são países, né, são nações, né? Eu estou mencionando essas nações árabes principalmente por causa dos acordos, a reaproximação, né, com países, vamos chamar, ocidentais, né? Israel está lá também, mas é um país chamado ocidental, né, um país diferente, odiado, né, pelos árabes em geral, mas nós conhecemos a história de Deus, nós conhecemos a palavra, nós sabemos por quê, né, esse ódio, né? Então, mas é o povo que foi eleito por Deus. Talvez aqui nunca compreendamos, né, o verdadeiro significado disso, mas lá em cima, com certeza, quando nós estivermos com Cristo, né, o que a Bíblia diz que é incomparavelmente melhor, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essas razões. Então, eu quero celebrar nesse vídeo também, em nome, né, dos cristãos, porque devem ter muitos lá, em condições totalmente adversas a nós em relação a cultuar, né, publicamente a Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todos, esses países, né, dos Emirados Árabes, o Bahrein, o Afeganistão, né, até o povo talibã. Eu lembro que quando recebíamos missionários e participávamos de encontros, né, com pessoas ligadas a ministérios que agiam ali no mundo árabe, eles deixavam bem claro que aquelas mortes violentas e aquela sequência bem violenta de resistência, né, daqueles movimentos, né, não lembro como é que chama no Brasil, não importa, eles matavam, queimavam, né, afogavam ao vivo, né, homossexuais eles jogavam lá de cima de prédios, né, para se estatelarem no chão. Tudo isso daí era uma resposta, era uma vingança à quantidade de pessoas dentro da nação deles, dentro dos grupos étnicos deles, que estavam se convertendo à palavra de Deus. Estavam conhecendo Jesus Cristo, né? Eu lembro até um testemunho da pessoa falou assim, mas esse é o Deus de amor que você quer nos ensinar? Eu conheci outro amor, de outra maneira, né? E pais entregando filhos, né? Nós conhecemos uma moça que se converteu e depois foi morta. E foi o próprio pai e irmão que entregaram ela à polícia local, vamos dizer assim, né? Uma missionária nos relatou isso na própria igreja aí em Biram. Não sei se o rebanho nosso aí vai lembrar desse fato, né? Mas está havendo uma mudança, né, no mundo, né? A
gente tem falado muito que a pandemia vai trazer uma aproximação maior das pessoas. Eu tenho certas dúvidas, porque a Bíblia diz claramente que no final dos tempos o amor vai esfriar e que isso vai ser o motivo de estarmos sempre em guerra, em luta, né? Vai ser o motivo para que estarmos nos afastando, né? Sendo cada vez mais egoístas, né? Nos preocupando menos com as pessoas, mais voltadas às coisas do mundo e menos voltadas às coisas de Deus, quando deveria ser ao contrário, né? Mas a gente acha que a pandemia poderia, ou poderá, né? Vamos falar sempre no positivo, né? No construtivo, poderá mudar a vida de muitas pessoas. É possível que isso aconteça. Então, esses relatos de reaproximações diplomáticas entre países inimigos, né? Países que não, de nações diferentes, de cultura diferente, né? De religiões diferentes, isso nos dá muita esperança de que o mundo vai melhorar, né? Eu sou dos pessimistas, apesar de ter uma fé inabalável em Deus, de que Ele pode tudo, mas eu sou muito pessimista em relação à transformação do homem, né? Um grande amigo meu, pastor, lá no Brasil, falava que o homem faz coisas que escandalizam o diabo. E eu tenho visto isso, né, ao longo da minha vida, né? E já são alguns bons anos que eu tenho andado com o Senhor. Finalmente, vamos ao capítulo 17 de Atos. Lembra que eu falei no começo? Vamos estar lendo aqui alguns versículos e voltamos aos gregos, né? Começamos na Grécia, passamos aí no Oriente Médio, em vários países, e agora voltamos aos gregos. É um relato do apóstolo Paulo, lá na Grécia, lá em Atenas. E é muito interessante, porque nós vamos ver a estratégia que Deus dá para nossas vidas, né? E aqui através de Paulo, né? Então ele começa a falar algumas coisas e as pessoas lá ficam, né, sem entender, né, preocupadas, abrindo o olho assim, querendo compreender, querendo saber, tomar conhecimento, porque a Bíblia diz assim, ó, Atos 17, capítulo, a partir do verso 20, Atos 17, a partir do verso 20, diz assim: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Ele falando de Jesus Cristo, para os atenienses, vamos dizer assim, né? Então, Paulo lá em Atenas. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Isso aí nós podemos trazer para o dia de hoje, as mídias sociais, né? Tá bom, meu povo do Facebook, do Instagram, do mais Twitter, né? Olha o que diz a palavra de Deus. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades, né? Cuidado. Prudência, meu querido, minha querida. Busque mais coisas na palavra de Deus do que nas mídias sociais. É o recadinho do velho pastor torcedor. Verso 22. Então Paulo, se levantando no meio do Areópago, que era um local onde eles cultuavam deuses, estátuas, etc. Disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Então ele começa, olha como Deus é tremendo. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha que tremenda estratégia de Deus deu a Paulo naquele momento. As pessoas estavam curiosas com o que ele estava falando. E ele, sem mexer na sensibilidade, sem afetar a fé, a cultura daqueles que ali estavam, fala que eles eram muito religiosos, né? Depois fala: eu vendo que vocês têm os seus cultos, essas pessoas que vocês cultuam, tem até uma estátua que diz ao Deus desconhecido. Esse é o Deus que eu vos anuncio. Tremendo, né? A estratégia que Deus dá a Paulo é a mesma estratégia que ele pode dar para você
e dar para mim. E nós temos que aproveitar essas estratégias, esses momentos, essas pessoas que Deus coloca na nossa frente, como eu falava no início, para falar da salvação, falar do Evangelho, né? Que é a boa nova, a boa notícia, a boa novidade, falar do Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Eu falei que achava que não ia dar o tempo, mas mais um pouquinho e eu já ultrapasso o tempo, né? Então, meus queridos, tenham um final de semana abençoado, não sei quando é que vocês vão ver esse vídeo, que o Senhor vos abençoe ricamente. Obrigado mais uma vez por estar junto. Divulguem, mande, né, reenviem, indiquem, informem. É para o crescimento da obra de Deus, é para a aproximação de muitas pessoas que ainda estão distantes de Deus. Amém? Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Dê um abraço em quem estiver do seu lado, esposa, marido, os filhos. Um grande abraço desse pastor aqui, desde Corfu, da Grécia. Um grande beijo no seu coração. Bye, bye.